A segunda folha da atividade corresponde à página 26 do livro de vocês, página 26. E no verso, a gente vai trabalhar com cálculo escrito. Então, a primeira questão, na letra A, foi cálculo mental, e agora a gente vai trabalhar aqui com cálculo escrito. Aqui eu tenho 6 continhas armadas, 6 algoritmos prontos para a gente armar essa continha e resolver. Mas veja só, não vale escrever apenas o resultado, é preciso registrar o procedimento, o cálculo completo, depois, se quiser, usar a calculadora para conferir o resultado. Mas é muito importante que vocês tentem resolver essas continhas, tá certo? É a agilidade e o hábito de vocês resolver esse tipo de questão que vão ajudar vocês para trabalhar com qualquer disciplina, seja matemática, seja geometria, seja química, seja física, tá? Então, é muito importante que vocês tenham agilidade para resolver esse tipo de cálculo. A gente só adquire essa habilidade, essa agilidade, se a gente for fazer. A gente só aprende a fazer fazendo. Então, aqui a primeira continha, vocês vão montar aqui 187 dividido para 13 e resolve a divisão. Essa primeira divisão eu vou fazer, mas os outros vocês vão fazer sozinhos. Então, aqui eu tenho 18 para dividir para 13, uma vez. 1 vezes 13 é 13. 18 menos 13, 5. Baixa o 7. 57 dividido por 13 dá 4. 4 vezes 13 é 52. E 57 menos 52, 5. Eu não tenho mais número para baixar, então eu coloco vírgula e o 0. 50 dividido por 13 dá 3. 3 vezes 13 dá 39. 50 menos 39, 11. Então, aqui eu posso continuar a divisão ou simplesmente terminá-la aqui. Então, aqui é isso que eu vou fazer com os próximos cálculos. Então, aqui eu tenho que observar que aqui eu tenho um número inteiro, não tem vírgula, são simples, mas esses aqui tem vírgula e tem vírgula. Então, lembro que na adição e na subtração, para fazer o cálculo, eu preciso deixar vírgula abaixo de vírgula. Então, por exemplo, aqui, 138,07, 138 inteiros e 7 centésimos, eu coloco aqui, ó, 25,32 para poder subtrair. Vírgula abaixo de vírgula. A mesma coisa aqui na adição. 1, 2, 4, 7. Esse número é inteiro, então a vírgula dele é no final. 13,25, vírgula abaixo de vírgula, 140,4. Para eu fazer essa soma, eu posso completar aqui os espaços com zero se quiser, tá? Se não, pode deixar como tá e fazer a soma. Mesma coisa aqui, 1,028, um inteiro 28 milésimos, e 0,705 para subtrair vírgula abaixo de vírgula. Então, é isso que eu espero de vocês. Aqui, 407 sobre 62 multiplica. E aqui eu vou fazer uma divisão igual foi feito no item anterior, tá certo? Deixando pelo menos um número com vírgula aqui no quociente. Então, a gente vai trabalhar agora com arredondamentos, tá? Então, primeiro aqui, esses cálculos aqui mais longos vão ser feitos com calculadora. Quando as contas envolvem números grandes, usamos calculadora. E as contas são essas. Vocês vão trabalhar com isso. Aqui está mostrando, ó, o sinal de aproximadamente. Isso aqui é o símbolo aproximadamente. Por quê? Quando vocês multiplicarem, vão observar que vai ser muitos números depois da vírgula e não precisa colocar todos aqui, apenas 2. Mas, para isso, a gente precisa fazer o arredondamento. Como é que a gente arredonda números? Quando eles têm muitos números depois da vírgula. Como fazer isso da forma correta? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, para fazer o arredondamento, a gente vai trabalhar aqui com 3 situações. A primeira situação, quando o número a ser desprezado é maior que 5. Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, maior que 5. Se eu colocar um número aqui, 45,1273, tá? E quero reduzir esse número aqui para somente 2 casas depois da vírgula. Como é que eu faço com esse 73 aqui? O que é que eu faço com ele? Então, quando o número for depois do número a ser cortado, for maior que 5, como o 7 aqui, ó, maior que 5, eu acrescento 1 ao número anterior. Então, aqui vai ficar 45,13. Isso para número decimal, mas se for um número inteiro, como 5.067.602, um número que não tem vírgula, mas eu quero arredondar ele para unidade de milhão mais próxima. Eu quero desprezar esses 3 dígitos aqui e colocar 0. Então, aqui, ó, se aqui for maior que 5, eu acrescento 1. Vou somar 1 aqui. Então, vai ficar 5.067.602.
67 mais 1, 68 mil. Então, fiz o arredondamento para decimal e para inteiro. No segundo caso, é quando o número a ser desprezado é menor que 5. Por exemplo, aqui, 44,12, deixa eu colocar aqui, 12, 36, por exemplo. Ou 5.067.419, para um número decimal, para um número inteiro. Então, se esse número aqui eu quero deixar somente com 2 casas depois da vírgula, e aqui eu quero desprezar essa parte aqui, tá? Das centenas. Então, aqui como é que eu faço para fazer esse arredondamento? Se aqui esse número que eu vou eliminar, o próximo número, ele for menor que 5, então ele é desprezado. Então, vai ficar 4,12. Então, a mesma coisa aqui, ó, 4 é menor que 5, então eu vou desprezar esse número, vai ficar 5.067.000. Para número decimal, para número inteiro. E no terceiro caso, quando ele for igual a 5. Então, maior que 5, menor que 5, igual a 5. Quando for igual a 5, então, a gente vai usar 2 alternativas. Então, a primeira alternativa, a gente vai eliminar o número por falta. Se o número anterior for par, e por excesso, ou seja, aumentando 1, se o número de antes for ímpar. Vamos ver isso com um exemplo. Por exemplo, 45,1256. Outro exemplo, 45,12,1756. Então, vamos ver esses 2 casos aqui, ó. Eu quero eliminar esses 2 números aqui, ó. Se o anterior ao 5 for par, ó, eu vou eliminar. Então, vai ficar 45,12. Se o que tá antes do 5 aqui, ó, for ímpar, eu acrescento 1. Então, aqui vai ficar 45,18, certo? Se for um número que não tenha vírgula, for um número inteiro, vou usar os mesmos números. 5.067.519 e 5.067.000, também 64 mil. Vamos fazer um número menor. 64.519. Então, como a gente faz isso aqui? Então, aqui, ó, eu quero eliminar esses 3 últimos dígitos aqui. Então, se quem tá antes do 5 for ímpar, eu somo 1. Então, vai ficar 5.068.000. Eu adiciono 1. E acrescento 0, porque esse número não é decimal, tá certo? Eu não posso desprezar. Então, aqui eu tenho o próximo, se antes do 5 for par. Se for par, é por falta. Então, eu elimino. Vai ficar 5.064.000 redondos, tá? Então, maior que 5, menor que 5, igual a 5. Então, a partir dessas três situações, vocês vão fazer os arredondamentos para a resolução desse cálculo aqui, usando a calculadora. Você vai fazer com a calculadora, depois vai fazer o arredondamento de forma correta, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês e a gente vai retomar na próxima aula fazendo a correção dessas atividades.